Shalom, meu nome é Tzvi Sheinbrum, eu sou advogado e notário em Israel. Hoje eu gostaria de falar de um assunto que não é um assunto só israelense, é até um assunto mais que tem direito, que diz direito ao Brasil. Ou seja, eu vou falar hoje sobre a saída e a entrada no Brasil, a saída e a entrada em Israel, a saída e entrada nos dois países com menores. Então são 4 casos diferentes. E vamos lá, vamos começar a explicar qual é a diferença. Se você é israelense, você tem um passaporte israelense, e você quer sair do país sem menor de idade, sozinho, você tem que sair do país com o passaporte israelense. Somente no caso de quando você não tem o passaporte israelense, por exemplo, você está esperando pelo passaporte porque ainda não recebeu a cidadania, você é residente temporário, nesse caso você vai ao Ministério do Interior, o Misrad HaPnim, você paga para uma vista de saída, muito barato, hoje em dia 165 shkalim, e você sai de Israel com o seu passaporte brasileiro. Mas esses casos são menos, não acontecem muito. O que mais acontece é brasileiro que tenta sair de Israel com passaporte brasileiro, quando ele tem direito a passaporte israelense, mesmo que não tenha tirado o passaporte israelense, ele tem direito a ter passaporte israelense, a lei obriga ele a sair com o passaporte israelense. Detalhe, sair do país com o passaporte de um outro país que você tem nacionalidade, quando você tem nacionalidade israelense, é crime. É um crime sério. Ok. Quando você entra no Brasil, você entra com o passaporte brasileiro. Você é brasileiro, você entra com o passaporte brasileiro. Se você estiver em trânsito na Europa ou em qualquer outro país, a verdade, você pode escolher se mostrar o brasileiro, mostrar o israelense, tanto faz. Geralmente eu aconselho, por motivos de segurança e para ninguém ficar fazendo muita pergunta, sempre mostrar no país de trânsito o passaporte que você mostrou do país que você saiu. Quer dizer, você foi para o Brasil, Tel Aviv, Madrid, saiu com o israelense, mostra em Madrid o israelense. Saiu com o brasileiro, mostra o brasileiro. Quando entra no Brasil, você mostra o passaporte brasileiro. Esse não é o fim desse assunto, vamos deixar um pouquinho para trás. Vamos falar agora sobre menores. Sair do país com menor de idade, basta que um dos pais esteja acompanhando o menor. Eu vou repetir. Um dos pais esteja acompanhando o menor. Não é obrigatório que os 2 pais estejam presentes. Às vezes, acontece, é raríssimo, que o bakar, ou seja, aquele que está lá fazendo bikorat gvulot, está vendo que entra e senta, fala, cadê o pai? Por que o pai não está? Aconteceu já, casos no passado, que ele telefona para o pai, olha só, teu filho está saindo com a mãe, tudo bem? Tudo bem. Porém, a legislação israelense diz que basta que o passaporte do menor esteja em dia para que o menor possa sair com um dos pais. Até aqui tudo bem. O que você não pode fazer, observação, é saber que o pai proibiu você de sair e você fugir do país. Vai dar problema no futuro. Então agora vamos para o terceiro caso. Você quer sair de Israel com menor de idade, mas você não pode viajar por alguma coisa, você quer mandar seu filho com a avó. Nesse caso, se a avó voa direto e a avó vai levar o filho diretamente para o Brasil, não há necessidade de nenhuma permissão. Nós estamos falando de sair de Israel, ainda não estamos falando de entrar no Brasil, ok? Saindo de Israel. Basta que um dos pais acompanhe a avó, tudo bem, é suficiente, a criança pode viajar. Agora, se no meio termo, vamos dizer Tel Aviv, Madrid, São Paulo, eles vão descer em São Paulo,
talvez tenham muitas horas, vão descer em Madrid, ou tem muitas horas de espera em Madrid, vocês vão querer passear em Madrid, é aconselhável, quase obrigatoriamente, para não ter problemas no futuro, que vocês saiam com uma permissão que os dois pais dão, notarizada na língua do país em que vocês vão passar, e se não for uma língua que a gente sabe, em inglês, tudo bem, essa autorização notarizada vai ser 100% suficiente para que vocês possam ficar em trânsito. Agora tem um outro problema, vamos dizer que vocês mandem a criança para o Brasil, ou para a Europa, ou para os Estados Unidos, e lá, Deus me livre, acontece, a criança precisa ir a um hospital. Nesse caso, se o guardião da criança naquele momento não é o pai, pode ser uma extrema dor de cabeça, um grande problema. Eu aconselho a sair com uma autorização dos pais, dando poderes àquela pessoa que está acompanhando o menor, para que possa fazer qualquer tratamento, levar a criança daqui para lá. Tudo isso é muito bom, exceto um país, o Brasil. No Brasil, para entrar e sair com crianças, vocês vão ter que se informar com o juizado de menores. Existe diferença numa criança antes de 12 anos, depois de 12 anos, 16 anos, 18 anos, até 18 anos ainda é menor de idade, mas eles têm regalias, não precisam ir acompanhado com os pais. É bem complicado, não importa. Vamos voltar agora, que eu falei que vocês, para entrar no Brasil, precisam de um passaporte brasileiro, se você saiu daqui com israelense. Não é verdade, é meia verdade. Você chegando no Brasil, você pode chegar com um passaporte que já caducou, não está válido. Você pode entrar no Brasil com aquele passaporte caducado. Mais do que isso, você vai entrar no Brasil, não tem passaporte nenhum, carteira de identidade, vai poder entrar no Brasil. A diferença é que nesses casos você vai entrar com visto por 90 dias, como se fosse um turista. E como é que você vai sair do Brasil? Duas opções. Vai sair com o passaporte caducado, vai sair com a sua carteira de identidade, sem problema nenhum, exatamente como entrou. Qual é o problema? Trânsito. Quando você está de trânsito, o voo não é direto, e você para num país qualquer, não vai poder apresentar sua carteira de RG, nem vai poder apresentar o seu passaporte caducado que já venceu. Se o voo é direto, pessoal, vocês não precisam de um passaporte que esteja em dia. Vocês podem fazer também um passaporte no Brasil, é muito mais barato do que fazer em Israel. Talvez demore mais tempo, não tenho certeza, você tem que marcar com a Polícia Federal uma data e renovar seu passaporte. Agora, tudo isso, lembrem-se que no Brasil a lei é muito dura quando se tratam de menor. Se vocês saírem daqui com menor de idade, só com um pai, sem autorização do juizado de menores, talvez quando voltarem, a Polícia Federal vai dizer, até aqui vocês não podem embarcar. Então eu aconselho, quando se trata de menor e os dois pais não estão acompanhando para os dois lados a criança, procurem a embaixada, existe um documento que a embaixada pode fazer e é válido no juizado de menores. Então, mais ou menos, essa é toda a Torá numa perna só. Se tiverem alguma dúvida, podem me ligar. O telefone está no site. Tenham um bom dia. Obrigado.